Paz do Senhor Jesus aí, todos, né? Meus amigos, os irmãos, que vão estar ouvindo mais esse vídeo. Nós estamos aqui no propósito de gravar o Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus que escreveu João. Nós estamos caminhando, né, por aquilo que João escreveu. E chegamos então no último vídeo, terminamos o capítulo 7. E foi o vídeo número 33. Agora nós vamos para o capítulo 8. E será então o vídeo de número 34. Né? O capítulo 7, né, nós vemos aqui, mostrou para nós Jesus, mais uma vez, né, dando testemunho, né, de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Aliás, esse é o propósito de João ao escrever esse Evangelho, né? É revelar para nós a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa de Jesus como sendo o Cristo, o Messias. Este é o propósito de todo o livro, todos os sinais que Jesus fez, registrados por João aqui, pelo poder do Espírito Santo, os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus fez quando aqui esteve, e foram relatados, registrados aqui no Evangelho pelo evangelista João, apóstolo João, nesse sentido, né? Estar revelando a nós quem é Jesus. Né? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se nós crermos nisso, se nós crermos verdadeiramente com o nosso coração que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o único Deus vivo, enviado, Messias, né? Enviado até nós como nosso Salvador e Senhor, nós teremos vida e vida eterna. Não é só uma vida passageira que nós temos aqui por alguns anos, né? Poucos anos, mas é uma vida eterna que nós já temos a partir do momento que realmente cremos em Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador, passamos a segui-lo, temos um relacionamento de pai e filho, né? Este é o propósito, né? Nós precisamos ter esse relacionamento. Então, assim como Jesus tem esse relacionamento com o Pai, porque ele veio de Deus, ele veio do Pai, né? Então ele conhece o Pai, ele mora com o Pai, né? Como hoje nós temos, né? Quem é que conhece o filho, senão o pai e a mãe, né? E o filho também conhece o pai e a mãe. Então é esse relacionamento íntimo de pai e filho que Deus deseja para nós, né? Não um conhecimento superficial, um conhecimento só, como muitos têm, né? Pelo conhecimento da palavra, da letra, né? Acadêmico, vamos dizer assim, mas um relacionamento verdadeiro com Jesus, né? Um relacionamento de pai e filho mesmo, né? Não somente de servo, não somente, lógico, assim como nós respeitamos e devemos respeitar nossos pais, os tratamos com respeito, com honra, nós também, muito mais, aquele que é nosso Pai eterno, né? Aquele que nos criou, aquele que criou nossos pais, enfim. Então, muito mais esse, com todo respeito, com toda honra, com toda reverência, mas Deus quer ter esse relacionamento íntimo com nós, de pai e filho, assim como ele tem com Jesus. E Jesus veio revelar isso a nós, né? Jesus veio revelar a nós. Então, assim como Deus é luz, né? Deus é luz, Deus não existe em Deus trevas, não existe em Deus mancha. Deus é luz e luz plena, né? Vamos dizer assim. Se houvesse uma manchinha em Deus, algum risquinho de qualquer coisa em Deus, ele não seria Deus, né? E Jesus também é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, no capítulo 7, que nós encerramos aqui, no último vídeo,
nós entendemos que Jesus é o pregador dos pregadores, né? Ninguém ensinava como Jesus e ninguém ensina como Jesus. Ninguém prega como Jesus pregava e ninguém prega como Jesus prega hoje, né? Então, por isso que nós, que somos de Deus, que somos de Jesus, e e somos salvos por Ele e passamos a pregar o Evangelho, nós temos que procurar pregar aquilo que Jesus pregava. Nós não podemos sair daqui, né? Não podemos inventar da nossa mente, do nosso entendimento, algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, né? De acordo com a Bíblia. Por isso minha preocupação aqui de estar somente com a Bíblia aqui e a minha pregação, meu ensino ser baseado somente nas Sagradas Escrituras. Por isso não defendo aqui entidade religiosa, não defendo religião, mas defendo a fé em Cristo Jesus, né? Porque é Ele que salva, é Ele que liberta, Ele é o ensinador por excelência, Ele é o professor, o mestre por excelência, Ele é o pregador por excelência, né? E a Ele glória, honra e louvor. E se nós temos alguma coisa, se nós falamos alguma coisa da parte de Deus, é porque Ele nos capacita pelo Espírito Santo que nos dá. Então tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, não é? E para nós nada, nada para nós, tá certo? Bom, diante disso, nós vamos então entrar agora no capítulo 8, e toda vez que Jesus, né, falava das coisas de Deus, Ele sendo Deus que se fez homem, né, e o que Ele falava era verdade, o que Ele falava vinha de Deus, é a palavra de Deus encarnada que estava aqui, né? Então, tudo que Ele falava vinha de Deus, e Deus é luz, e Deus é verdade, não há em Deus mentira, não há em Deus pecado, não há em Deus nenhuma mancha. Assim também em Jesus. Mas Jesus, por Ele dizer isso às pessoas, alguns criam, outros não criam, e aqueles que não criam, principalmente que eram dos religiosos, né, da cúpula da religião na época, eles queriam pegar Jesus de alguma forma, de alguma maneira, para poder condenar Jesus, prender Jesus, já que Jesus, o povo, né, ele estava crendo em Jesus. Ele estava vendo que realmente Jesus era o Cristo, e ele era mesmo. Né? Ele era mesmo. Então, só que os judeus, da cúpula, lá do judaísmo, os religiosos, eles ficaram assim meio que, eu creio que, com inveja, ou com medo, né, de perder aí os seus cargos, né? A religião, né, e deixarem de ser, porque eles gostavam de ser reconhecidos na praça, né, de ser chamados mestres, né, eles gostavam de orar, né, em pé nas sinagogas, então eles gostavam de glória para eles. Né. Aí aparece Jesus trazendo a revelação exata das coisas de Deus, não se achava pecado em Jesus, porque Jesus, sendo homem, era Deus também. Né? Então, em Jesus não se achou pecado nenhum. Né? Como as pessoas não acharam pecado em Jesus, então começaram a querer colocar Jesus em situações para poder ter como acusar Jesus, né? Levantar um falso testemunho contra Jesus. Né? E isso acontece até hoje, viu, irmãos? Acontece até hoje. Muitas vezes a gente que prega a palavra, né? A gente que prega a Bíblia, né? Conforme ela é, e ela é uma palavra forte. A Bíblia é uma espada, né? Ela é uma espada de dois gumes, ela corta lá e corta aqui. Né? Mas ela é uma espada, ela fere muitas vezes o nosso conceito, né? Do que é realmente religioso. A palavra de Deus, ela fere nós porque nós somos pecadores, e ela revela o nosso pecado muitas vezes. Né? Ela nos condena, né? Ainda que seja a palavra de salvação para aquele que crê, mas a lei mostra para nós que nós somos pecadores. Né? E isso nós não gostamos muito, né? Isso muitas vezes nos fere, nos aborrece. Mas aqueles que se rendem, que reconhecem, né? Aqueles que. Porque somos pecadores, irmão. Não tem ninguém que não seja pecador no mundo.
todos pecamos, não interessa quem seja, né? A Bíblia fala que todos pecaram, todos. O único que veio ao mundo sem pecado é o Senhor Jesus, o homem. Ele veio para assumir os nossos pecados, por isso, mas nele não se achou pecado. Mas ele, sendo homem, né, e fazendo sinais, o povo indo atrás dele, reconhecendo ele como Messias, isso causou, né, no meio religioso da época de Jesus, e causa hoje ainda. Né? Muitas vezes nós somos impedidos até dentro das igrejas, se nós começar a pregar a verdade mesmo, falar, né, isso vai desagradar muitos e muitas vezes nós somos cortados, nós somos impedidos aí de estar falando, pregando. Mas aqueles que fazem movimento, muitas vezes, né, eu não sou contra ninguém, não estou acusando ninguém, cada um faz conforme acho que tem que fazer. Mas essas pessoas que pregam, né, que pregam, fazem movimentos na igreja, né, que profetizam, que falam em línguas, né, que esses são mais queridos, vamos dizer assim, né, e as agendas deles estão cheias nas igrejas. Mas isso não me preocupa porque, graças a Deus, nós temos esse canal aqui, né, e não tem ninguém aqui comigo, estou sozinho aqui no meu cantinho, mas eu já orei a Deus, pedi que Ele me desse sabedoria ao gravar esse vídeo e quando postasse ele enviasse aí para os necessitados, para os que estão perdidos e eles pudessem crer em Jesus e ser salvos. Por isso que eu não prego religião, eu prego Jesus. Jesus também não defendia religião, né? Jesus não defendia o judaísmo, nem o cristianismo, né? Jesus, ele veio revelar Deus às pessoas. Jesus veio mostrar a salvação para nós pecadores, né? Que está nele. Não há salvação fora de Jesus. Se nós quisermos chegar a Deus, é somente através de Jesus. Para isso, irmãos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, certo? E deixar a nossa vida de pecado. Deixar a nossa vida de pecado. Nós vamos entrar no capítulo 8 e nós vamos ver uma situação que levaram uma pessoa, uma mulher, para Jesus e foi apanhada em adultério. Né? Vamos ler o texto, que vai do verso 1 até o verso... Eu vou até o verso 12, né? Até o verso 12, querendo o Senhor, dando tempo, né? Mas aí, diz assim, o verso 1. Depois que Jesus, então, teve aquele embate, vamos dizer assim, doutrinário, né? Podemos dizer assim, com os fariseus, né? Eles queriam prender a Jesus, né? Aí enviaram os servidores lá para prender Jesus. Os servidores chegaram lá onde Jesus estava e começou a ver Jesus pregar, e eles ficaram maravilhados, né? Ao ver Jesus ensinar e pregar, aí voltaram atrás sem Jesus. Quando chegaram lá para os fariseus, os principais lá, os sacerdotes, os fariseus, perguntaram, por que vocês não trouxeram ele? Aí eles falaram, ninguém fala como esse homem fala. Né? Então ninguém resiste, irmãos, à pregação de Jesus, porque Jesus é o pregador dos pregadores, o Senhor dos senhores. Né? E aí, né, ficaram indignados com isso e tal. Nicodemos defendeu Jesus, né? Mas eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus. Muito bem. Aí então agora a gente vai ver coisas colocadas aqui, né, situações que colocavam Jesus, para ver se pegavam Jesus quebrando a lei, né? Já tinha acusado Jesus de quebrar o sábado, porque ele curou o homem. Observe bem, Jesus curou um homem no dia de sábado, né? Um homem que estava ali enfermo havia 38 anos, né? 38 anos se achava enfermo ali próximo ao tanque de Betesda, da entrada de Jerusalém ali, e foi acusado de quebrar o sábado. Aí agora Jesus, né, vai ser colocado uma mulher adúltera diante dele e vamos ver o que Jesus faz aqui, né, relatado aqui na palavra. Muito bem.
No capítulo 8, então, verso 1, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? Depois que Jesus esteve ali, ensinou, né? Foram lá para prender Jesus, mas não prenderam, porque Jesus, né? Não chegou a hora de Jesus ser preso também, né? Tudo isso está envolvido. Né? Jesus só seria preso na hora certa que Deus deixasse que ele fosse preso, mas ainda não tinha chegado a hora. Além disso, eles ficaram admirados com a pregação de Jesus. Aí depois disso, o que aconteceu? Né? Jesus então estava próximo ao templo. E o que ele faz? Jesus, as pessoas depois dessa discussão que teve ali com relação a Jesus, né? Aí cada um foi para sua casa e Jesus, diz aí, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus fazia isso muitas vezes, né? Ele ficava ali no monte chamado Monte das Oliveiras, por vezes orando, por vezes descansando. Aqui diz, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Esteve lá. Ele passou a noite lá, porque no verso 2 diz, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Imagina, né? Jesus chegava próximo ao templo, ele não entrava dentro do templo, porque ali era só os sacerdotes, só os escritos, só os principais que tinham acesso. Né? Quem era Jesus? Jesus vinha de Nazaré, Jesus era Nazareno, filho de José e Maria, o carpinteiro. Né? Então, mas ele chegava ali, próximo ao templo, o que acontecia? As pessoas vinham ter com Jesus. Olha só, né? E aí Jesus se assentava com eles ali e os ensinava. Veja bem aqui, ó, os ensinava. O principal ministério, a principal atitude, o propósito de Jesus aqui na terra, quando aqui esteve, foi ensinar. A gente vê Jesus ensinando em todo o tempo. Os sinais, né? Muitas vezes Jesus fazia os sinais, os, a, os milagres, né, os sinais, os milagres que Jesus fazia, era para quê? Para que testificasse do que ele estava ensinando, do que ele estava falando. Né? Então, Jesus chegou ali, sentou-se e estava ensinando ali o povo que foi ter com ele ali. Aí o que aconteceu no verso 3? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha a situação. Jesus sentado, não é? Um monte de gente ao redor de Jesus, ouvindo Jesus falar, de repente aquele tumulto, né, as pessoas trazendo uma mulher pega em adultério. Ela foi apanhada no ato adulterando, certo? E colocaram no meio, colocaram a mulher ali de frente para Jesus e disseram-lhe, mestre, olha só a falsidade, né? Eles foram lá para pegar Jesus. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E aí, Jesus, o que você diz? Essa mulher aqui, ó, ela foi pega em adultério, no ato adultério. Nós olhando para isso aqui, irmão, nós percebemos a maldade, né, do ser humano. A lei realmente diz que que a mulher estava em adultério, ela foi apanhada em adultério, então ela estava em pecado. E a lei diz o quê? Que a pessoa que fosse adúltera, né, pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. Né? A lei diz isso, tá certo? Por quê? Para mostrar o juízo de Deus e para não contaminar outras pessoas, tá certo? Só que a lei diz que tinha que ser o adúltero e a adúltera. Tinha que estar os dois ali. Mas não, levaram só a mulher. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Não aparece aqui. Levaram só a mulher. Aqui você já mostra, né? Eles querendo exercer um juízo, mas não justamente, vamos dizer assim. Porque seria justo morrer os dois. Mas não. Pegaram a mulher, que era mais frágil, né? Que era discriminada, e até hoje muitas são discriminadas, são né, tidas como o,
as pessoas fazem justiça com as mulheres, matam as mulheres muitas vezes, né? Nós vemos aí, hoje já melhorou bastante, graças a Deus, pelas leis, mas ainda temos muito essa situação. Mulheres são mais, muitas vezes, condenadas por aquilo que elas fazem, né? No próprio adultério mesmo, quando acontece de um homem adulterar, né, num casamento, por exemplo, o marido adultera, as consequências, vamos dizer assim, né, não são tão graves quando se acontece isso com a mulher, né? A mulher aí é mais taxada, mas o homem não. O homem muitas vezes é tido por até como esperto, né? Bom da boca, vamos dizer assim, né? Mas a mulher não, a mulher é apedrejada, né? Adultério, irmão, é terrível. O adultério, ele, ele é um pecado que ele fere a pessoa que adultera, né? Fere a família do adúltero e daquele que está adulterando, família de uma parte e da outra, né? A parte fere aquele, enfim, o adultério ele envolve uma série de coisas. Nós vemos hoje quantas famílias destruídas por conta do adultério, né? Esse pecado terrível que é o adultério. Isso dentro das igrejas, muitas vezes. Isso no púlpito, muitas vezes entre pastores, tá certo? Pessoas casando pela segunda, terceira, quarta vez, né? E fazendo uso da palavra de Deus. Está em pecado, irmão, está em adultério. Ah, não, mas eu tenho direito de ser feliz. Não, casamento é para até a morte separe. É Deus que separa, na verdade. Por quê? Porque quando Deus recolhe um cônjuge, tirando a vida deste, seja do marido ou da mulher, aquele que está vivo, ele está, então, livre para casar de novo. E a orientação é que seja no Senhor. Mas se quiser ficar só, é melhor. Tá certo? Então, o adultério é um último, é um caso que provoca muitas separações, muitos divórcios, né, por conta do adultério. É difícil perdoar o adultério, é muito difícil, porque o adultério ele fere a honra daquele que sofreu, né, vamos dizer assim, a parte inocente, né, eles dizem, fere a honra, fere o orgulho, fere, enfim, traz um ódio, um desejo de vingança contra aquela pessoa que cometeu o adultério, né? Traz uma decepção, uma desilusão muito grande, porque às vezes a pessoa tem fé, né? Tem confiança, né? Vamos dizer assim, naquele cônjuge e de repente vê que ele adulterou, seja homem ou mulher, e aí isso aí causa uma frustração, causa uma terrível, né? Pessoas suicidam, matam muitas vezes seus cônjuges, né? A gente vê aí mortes provocadas por conta disso, né? Aqui queriam matar aquela mulher, queriam apedrejá-la, porque ela estava adúltera. E a lei dizia. Então ela estava ali, diante de Jesus, de um lado Jesus, ela no meio, do outro lado, os que levaram para apedrejar ela, e a torcida, né? E os assistentes, perdoa dizer assim, os assistentes que estavam ali com Jesus, olhando para Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Todo mundo na expectativa, e agora? O que Jesus vai fazer? Então, era uma situação que colocaram Jesus, que Jesus falasse, não pode apedrejar, ele iria contra a lei de Moisés. Aí, tá vendo? Ele vai contra, ele não é de Deus, ele não é de Deus. Porque a lei diz que é para apedrejar, e ele falou para não apedrejar. Se ele mandasse apedrejar, né, aquela mulher, tá certo? Isso mostraria que ele estava faltando amor, né? As pessoas estavam atrás de Jesus porque ele demonstrava amor de Deus, ele, né, ensinava o amor de Deus, ele fazia as coisas tudo com amor, né? Agora, como é que vai mandar apedrejar aquela mulher, apesar de a lei mandar assim? Então, era uma situação difícil que colocaram Jesus.
E é você, Jesus, mestre, o que é que você diz a esse respeito? Vamos ver agora o que aconteceu. Verso 6, do capítulo 8. Isto diziam eles, tentando, veja bem, tentando, para que tivesse de que o acusar. Porque eles procuravam pecado em Jesus e não achavam pecado em Jesus. Jesus não tinha pecado, né? Então eles queriam achar alguma coisa para acusar Jesus. E aí eles armar essa situação para cima de Jesus, né? Então era uma tentação, eles estavam tentando Jesus para que Jesus caísse em contradição ali com a lei e assim pudesse ter algo para acusar Jesus, prender Jesus e até matar Jesus, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Imagina, né? As pessoas lá, e aí, vamos ver, aí Jesus calmo, tranquilamente escrevendo. Aqui não diz, irmão, não revela o que Jesus estava escrevendo. Então não vamos colocar não, né? Jesus estava ali, certo, o pai conversando com ele, né? Instruindo ele, vamos dizer assim. Mas não diz o que ele estava escrevendo, então nós não vamos colocar aqui. Ele escrevia com o dedo na terra. Alguns diziam que ele estava escrevendo o pecado daqueles homens, né? O nome daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. Ele estava escrevendo com o dedo na terra. Aí, verso 7, como insistissem, perguntando-lhe, né? E aí, Jesus? Não vai dizer nada? Aí, essa mulher está aí, ó, ela foi pega em adultério, e daí? O que você vai dizer? Insistiram com Jesus. Jesus endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Falou isso. Vocês querem apedrejar ela? Porque ela estava adulterando, né? Muito bem. Aquele que entre vós, entre todos que estão aqui, que estiver sem pecado, aí está dizendo, ó, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, e continua escrevendo ali na terra. Tá certo? Essa mulher, não diz o texto também, né? Aqui está tratando do pecado do adultério. Podia ser, aí é um pensamento meu, não está revelado, tá certo? Que esses que estavam atirando pedra contra ela, tá certo? Poderia ser alguém que tivesse adulterado com aquela mulher também, ou com outra mulher. Então, aqueles que estavam querendo matar aquela mulher por ser adúltera, eles mesmos, muitos deles ali eram adúlteros. Já tinha tido relação talvez com aquela mulher ou com outra mulher, ou com aqui no pecado adultério, né? Mas Jesus não disse isso. Ele falou assim, ó, aquele que entre vós estiver sem pecado, atira nela, tira a pedra nela. Qual é a acusação que vocês estão fazendo contra ela? Adultério. Muito bem. Se aqui tiver alguém que não cometeu adultério, né, que tiver cometido nenhum outro pecado, atira pedra. Atira pedra contra ela. Aí o verso 9 vai dizer assim, quando ouviram isto, aqueles que estavam ali ouviram, os que estavam para apedrejar aquela mulher, né, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. A hora que Jesus falou, está sem pecado, atira. Primeiro que atire pedra contra ela, pode tirar. Isso revela para nós, irmão, que aqueles que estavam acusando Jesus, aquela mulher, e queriam matar ela, eram todos pecadores. Talvez adúlteros, como aquela mulher que estava sendo acusada ali. No mesmo pecado daquela mulher. Percebe isso, não? Ou um outro pecado qualquer que eles tivessem cometido, porque não há ninguém neste mundo neste mundo que seja justo e não tenha pecado, viu? Todos nós somos pecadores. Uns cometem adultério, outros são mentirosos, outros matam pessoas, outros têm deuses, né? Outros deuses.
além do nosso Deus, que é único e verdadeiro. Outros são idólatras, fazem imagens de esculturas, se dobram diante dela, tá certo? Outros falam o nome de Jesus, o nome de Deus em vão, tá certo? Outros levantam falso testemunho contra o próximo. Outros são cobiçosos, cobiçam as coisas do próximo, né? Outros são mentirosos, invejosos, orgulhosos, né? Roubadores, muitos roubam, né? Seja de qualquer maneira for. Né? Se você roubar R$ 10 ou 1 milhão, você é ladrão de qualquer jeito, é roubo. Né? Se você tirar uma caneta que não é sua, né, é roubo, tá certo? Então observe, irmãos, que não tem ninguém sem pecado. E um detalhe que fala aqui na palavra é que os velhos começaram a sair pelos mais velhos. Por quê os mais velhos? Porque os mais velhos têm mais pecado, né? Quanto mais tempo passa aqui, porque essas pessoas não eram de Deus, estavam acusando a mulher de uma forma injusta, porque o adúltero não estava junto, tá certo? E eles eram pecadores também. Então, isso não vinha de Deus. Só quem tem autoridade para condenar ou salvar é Deus, tá certo? Nós discernimos, né, se uma pessoa é de Deus ou não pela palavra. A palavra nos instrui. E nós, a hora que ouvimos uma pessoa falando a respeito das coisas de Deus, pela palavra, nós conhecemos se aquela pessoa é de Deus ou se ela é um falso profeta. Ou se ela é um falso que está ali falando das coisas de Deus. É pela palavra, a palavra julga. Então nós não podemos julgar ninguém fora da palavra. Eu não posso olhar para uma pessoa, aparentemente aquela pessoa, e dizer aquela pessoa é de Deus ou não. Agora, quando ela apresenta os frutos, quando ela começa a falar, quando ela começa a fazer as obras, aí a gente olha o que ela está fazendo e compara com a palavra e vamos ver os frutos. Se os frutos são frutos que vêm de Deus ou são obras da carne. É aí que nós temos o discernimento. A palavra discerne isso para nós. Agora, nós de nós mesmos, pela aparência, eu não posso julgar. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. E os mais velhos, né, que estavam ali, que queriam apedrejar aquela mulher, mais pecado tinha. Por isso que foi o primeiro, ó. Foram os primeiros a sair fora. Então, quanto mais tempo nós estivermos no mundo, sem Jesus, sem Deus, tá certo? Sem o Espírito Santo em nós, mais pecado nós temos. Mais pecado nós temos. Tá certo? Pode ver que a criança, quando nasce, o pessoal fala que ela nasce em pecado. Não, ela nasce sem o conhecimento, ela nasce da carne. Então ela não tem conhecimento das coisas de Deus. Ela precisa ser instruída, certo? Pelos pais, aí é a obrigação dos pais, instruídas nas coisas de Deus, para que quando ela tiver um entendimento, um conhecimento, tá certo? E que aí ela já pecou, porque ela, né, a partir um bebezinho não tem pecado. O bebezinho não tem, como é que você vai dizer que um bebezinho tem pecado? Mas quando ele começa já a andar, a conhecer as coisas, ele já começa, né, a pecar, tá certo? Então, todos nós, na verdade, somos só da carne, somos afastados de Deus, somos mortos para as coisas de Deus, tá certo? Mas o pecado de Adão está sobre Adão, viu? O que passou para a humanidade foi a morte, a consequência do pecado de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, tá certo? Então, por isso que Jesus diz que do reino das crianças, dos tais, é o reino de Deus. Tá certo? Por quê? Porque eles nascem sem pecado. Mas vão pecar. Por que vão pecar? Porque não conhecem as coisas de Deus. Não conhecem, estão afastados de Deus. Por isso que ninguém nasce filho de Deus. A pessoa tem que nascer de novo, nascer de Deus, para poder ser filho de Deus. Nós somos filhos da carne, filho do pecado, filho da carne, certo? Então, né? Aí quando a criança nasce, depois é instruída as coisas de Deus, no tempo determinado por Deus, tá certo? Ela vai se inclinar para as coisas de Deus, porque ela recebeu a instrução das coisas de Deus e passa a conhecer Deus. E aí Deus, né, ele dá o novo nascimento, a pessoa nasce de novo para poder ser filho de Deus. Então não é porque a pessoa é filho do crente, ou filho do pastor, ou filho de alguém, né, que ela já nasce
filho de Deus. Não. É preciso nascer de novo, nascer de Deus. Né? Jesus explicou isso lá para Nicodemos, no capítulo 3. E aí, todos eles deixaram, então, as pedras, as acusações contra aquela mulher, e foi embora. Né? E aí ficou só Jesus e a mulher, é o que revela para nós o verso 10. Endireitando-se Jesus, né? Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, o verso 9. Aí, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Perguntou para a mulher. Né? Ninguém te condenou? Duas perguntas. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Por que ninguém pode condenar ela? Porque todos eram pecadores. Não atiraram a primeira pedra, porque só pode atirar a pedra em alguém quem estiver sem pecado. Você está sem pecado? Então você pode condenar alguém. O único sem pecado, irmãos, é o Jesus, é Deus. Ele não tem pecado, ele não tem mancha nenhuma. Ele é luz, luz, luz. Certo? E quando levaram aquela mulher, que estava em trevas, ela era adúltera. Está dizendo aqui, apesar da injustiça de não ter levado o adúltero junto com ela, que seria o correto, mas de qualquer maneira, ela era adúltera. Ela foi apanhada aqui, dizendo que ela foi apanhada em adultério, só que ela estava diante de Jesus, que é a luz do mundo. Então ela estava em trevas, estava em pecado. Todos nós estamos, irmãos. Todos nós estamos, todos nós pecamos. Né? Estando nós em trevas, nós pecamos. Quem é que está em trevas? É aquele que é filho do mundo, que é filho do pecado, que é filho do diabo. Né? Vamos dizer assim. Tá certo? É isso que Jesus depois vai explicar aqui para eles. E as pessoas vão pegar em pedra querendo matar. Aí, em vez de apedrejar a mulher, queria apedrejar Jesus. Né? Mas aí Jesus, irmãos, ele não só assume os nossos pecados. É o que aconteceu com aquela mulher. Ele livrou aquela mulher da morte. Aquela mulher ia morrer. Ela ia ser apedrejada. Se Jesus falar para ela assim, cumpra-se a lei. Ela iria morrer. As pessoas iam tirar pedra nela. Só que Jesus foi sábio. Né? Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. E aí ela perguntou, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E olha o que Jesus disse para ela. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Porque assim como essa mulher e aqueles que queriam apedrejar a mulher, todos estão em seus pecados e condenados. É isso que Jesus explicou para Nicodemos. E nós já gravamos, só lembrando aqui, né? Olha lá, E como Moisés, capítulo 3, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele vai trazer esse ensino. Serviu para Nicodemos, serve para nós. Tá certo? Ninguém subiu ao céu. Primeiro ele começa no verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu. Não tem ninguém no céu, a não ser aquele que desceu do céu, que é Cristo. Por isso que ele é o único mediador. É por meio de Cristo, não tem outro mediador. Ou mediadora. Ou alguém no céu que possa interceder por nós. A não ser Jesus. É a palavra que está dizendo aqui, não é o irmão João. É a palavra. Não é a minha religião. É a palavra. Então nós temos que ficar com a palavra. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está falando aqui da morte na cruz, que aconteceria com ele mais para frente um pouquinho. Por que tinha que ser assim? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vida eterna é só quem crê em Jesus, crer de verdade, seguir ele como discípulo, crer de coração, guardar a palavra no coração, é isso que é crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho urgente para que todo aquele que nele crê, veja bem, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dado ao mundo. Jesus foi dado ao mundo. Jesus veio ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo. Ele veio, morreu,
ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao Pai, foi sepultado e voltou ao Pai. Então quem crê nisso não perece, mas tem a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado pelos seus pecados, pelas trevas que existem no mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então por que o Jesus não condenou aquela mulher que estava ali? Pega em adultério, pega no pecado. Porque ele não veio condenar. Quem condena, irmão, é a treva, é o pecado que condena nós. Pode ver que aqueles homens estavam todos os pecados querendo condenar a mulher que estava em pecado também. É isso que o pecado faz, ele nos condena à morte. Mas Jesus não, Jesus nos salva da morte. Né? Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus salvou da morte aquela mulher. Ela ia morrer apedrejada ali pelos seus acusadores. Né? Mas levaram ela diante de Jesus, que é o Salvador. Jesus salvou a vida dela. Tá certo? Só que Jesus deixou essa orientação final para ela aqui, ó. Vai e não peques mais. Uma vez que Jesus morreu por nossos pecados, nós passamos a crer nele, ele apaga os nossos pecados. Mas nós não podemos continuar em pecado. Nós temos que deixar o pecado. Então aquela mulher era adúltera, Jesus fala para ela, não seja mais adúltera, não peques mais. Agora, o que não pode acontecer, né, o que muitos fazem, andam nos seus pecados, aí vai diante de Deus, Senhor, perdoa esse pecado. Aí, né, sai dali, né, às vezes tem religião que manda você pagar penitência por aquilo que você confessou lá ao padre ou um líder religioso, e aí ele aplica a você uma penitência, você lá, né, alguns acendem vela, outros têm que pagar uma cesta básica, outros têm que rezar e orar. Bom, tá pago o seu pecado. Aí o cara sai dali e vai pecar fazer o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. O arrependimento é quando a pessoa deixa o pecado. Né? O principal sinal que nós cremos realmente que Jesus é o Cristo, que nós somos salvos por Ele, é que nós não pecamos mais. Deixamos de pecar. Pelo menos, né, podemos até errar. Não é dizer que nunca mais nós vamos pecar. Não erramos, nós somos falhos, nós somos fracos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por vezes tropeçamos e erramos. Certo? Mas é um acidente. Nós não vivemos mais em pecado. Então, se nós estávamos acostumados a adulterar, como essa mulher aqui, o caso dessa mulher, nós não continuamos adulterando mais. Estava acostumado a roubar, não podemos continuar roubando mais. Porque aí não é arrependimento, aí não tem salvação. Aí não tem graça. Certo? Aí no 12 falou assim, eu queria deixar isso aqui, depois a gente vai continuar no próximo vídeo falando a partir daqui também. Mas esse versículo 12, ele tanto serve para lá como serve para cá, né? Então eu queria colocar ele lá, depois eu vou colocar ele para cá também. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele estava dizendo, ele foi luz para aquela mulher naquele momento. E aquela mulher deve seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa o quê? Significa crer nele, tá certo? Ser discípulo dele, aprendiz dele, aprender a sua palavra, não só aprender, né, intelectualmente, mas guardar a palavra em nosso coração, crer isso, guardar a sua palavra em obediência a ele, tá certo? Crendo que realmente isso aqui é vida, é verdade. Nós não estamos, quando nós cremos, nós não ficamos mais em treva, nós vamos para a luz. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, passa a ser luz. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E Jesus é a luz. Então nós não podemos andar em pecado, mas quem anda em pecado está em trevas. Quem continua no pecado está em trevas. Então aquela pessoa, por exemplo, que no caso dessa mulher, que era adúltera, e foi salva por Cristo Jesus e continua adulterando,
ela continua em trevas, certo? E o segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento é adultério para Deus. Ah, mas quem errou foi lá. Perdão. Não consegue perdoar? Fique só. Porque casamento, enquanto o seu cônjuge estiver em vida, tá certo? Você está ligado aí. Por isso que casamento é coisa séria. Casamento é de Deus, não é de homem. É Deus que une e é Deus que separa. Ninguém pode separar o que Deus uniu. Tá certo? Ah, mas eu não era crente, né? Irmão, é a cruz que nós temos que levar. Tá certo? Agora, se você está no segundo casamento, irmão, perdoe. Eu não estou aqui acusando, não. É só ler a palavra. Vai lá, lê a palavra em Coríntios, né, capítulo 6. Tem muitas palavras aí, capítulo 8. A gente vai ver várias aqui mesmo. Jesus falando. Jesus falou que o Deus uniu não separa o homem. Então, irmão, podemos até, Deus até permite, vamos dizer assim, não que isso agrade a Deus, permite o divórcio. Por quê? Porque não acontece o perdão. Aí a convivência fica difícil, né? A pessoa não consegue perdoar, o bom é perdoar, deixar para lá, como Deus nos perdoou, como Jesus nos perdoou os nossos adultérios, né? Os nossos pecados, nós devemos perdoar também o do irmão, tá certo? Que faz isso com nós. Mas se não consegue, separa e fica só. No caso de novo, não, porque se você casar, você está em adultério. E se você estiver em adultério, você está em trevas, certo? É a palavra que diz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então vamos encerrar por aqui mais esse vídeo número 34. Querendo o Senhor, vamos partir daqui do verso 12 mesmo, capítulo 8, e será o vídeo número 35. Tá bom? Então, aqui está, né, o grande livramento que Jesus deu para aquela mulher de morte, e assim Jesus fez conosco, né? Nós fomos pegos em pecados, estávamos caminhando para a morte, mas tivemos um encontro com Jesus. E aí cremos nele. E ele pagou os nossos pecados na cruz. Né? Por isso que Jesus morreu, para pagar os nossos pecados. Amém? Não há o que nós faça, a não ser o arrependimento, o reconhecimento, né, que ele é o nosso Senhor e Salvador, que nós somos pecadores, que nós somos adúlteros, né, que nós somos, mas nos arrependemos, né, nos curvamos diante de Deus, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a não pecar e ele vai nos ajudar. Amém? Talvez eu esteja falando com alguém aí que está no pecado e você diz assim, tem jeito, perdido, vou morrer. Talvez você foi pego em adultério. Talvez o diabo está te acusando aí que você é um adúltero, um adúltero. E você está num desespero tão grande porque você não consegue contar isso para o seu cônjuge, contar isso para sua mulher, para o seu esposo. E você quer deixar essa vida de pecado, mas você está sendo acusada. Você tenta sair e a pessoa que está com você, adulterando, ela acusa você, eu vou falar para sua mulher. Se você não largar de mim, eu vou falar para você. Acontece muito isso, né? Eu vou denunciar você. Está tirando pedra em você. Qual que é o meu conselho para a sua vida? Vá primeiro a Jesus. Busque Jesus. Se ajoelhe diante de Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossos pecados. Eu tenho, todos têm. Mas quando nos ajoelhamos diante de Jesus, quando nós nos reconhecemos diante de Jesus, reconhecemos o nosso pecado, que nós vamos morrer em nossos pecados. Somos pecadores, somos falhos. Não é? Nos curvamos diante de Deus, diante de Jesus, confessamos, Senhor, eu não sei o que eu faço, mas eu peço ao Senhor que o Senhor entre na minha vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Toma conta dela, Senhor. Sou em trevas, estou na escuridão, não sei o que fazer. Aí Jesus vai entrar na sua vida. Ele vai dar estratégia, ele vai dar jeito, você vai ter que deixar o pecado. Não tem como continuar pecando, tá certo? Muitas vezes o seu pecado será revelado, né? Mas Deus vai trabalhar na sua vida de uma forma que a sua esposa, o seu esposo, ele vai perdoar você. Mas o importante, irmãos, é que Deus te perdoe.
Que Jesus te perdoe. Que Jesus seja luz na sua vida. Que você não ande mais em trevas. Por quê? Porque se você morrer nos seus pecados, você está condenado. Condenação. Você necessita de Jesus. Você precisa de Jesus. Aquela mulher foi levada a Jesus como para ela ser morta. Eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher, mas Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Ele quer salvar a sua vida. O acusador está dizendo, não adianta, para você não tem jeito. Se você deixar, eu vou denunciar você para sua esposa, para o seu esposo, eu vou contar o seu pecado. É isso que o diabo faz, ele acusa, ele oprime, né? Mas vai para Jesus hoje. Jesus quer salvar a sua vida, quer salvar o seu casamento, quer salvar, né? Quer perdoar os seus pecados, quer te dar a vida eterna. E isso só está em Cristo Jesus. Tá certo? Se você está ouvindo aí, irmãos, embora seja o João que está falando aqui, o João é tão pecador quanto você, mas essas palavras que foram ditas, né, são palavras de Deus. Então é como se você estivesse diante da palavra de Deus, que é Jesus. Está aqui para nós. Aquela mulher foi salva da morte, do apedrejamento, porque ela estava diante de Jesus, e Jesus salvou a vida dela. E Jesus quer salvar a sua vida também. Tá bom? Então não vem atrás do João, atrás da religião, não estou falando disso, estou falando de Jesus, né? Que é o nosso Salvador e Senhor. Como é que eu faço, João? Então, dobre os joelhos aí no seu quarto mesmo, no seu cantinho aí, só você e Deus. Converse com Ele, se entrega a Ele, né? Confesse seus pecados a Ele, abra seu coração para Deus, para Jesus. Confesse, peça a Ele, né? E Ele vai te salvar, irmão. Ele vai te dar uma nova vida, uma nova chance, um novo começo, né? Tudo aquilo que você praticou até chegar em Jesus, acabou, tá certo? A gente não vê, mas aquela mulher foi salva. E a orientação é, não peques mais. Eu acredito que aquela mulher agora tem uma nova vida, até passou a seguir Jesus. Porque Jesus deu um grande livramento para aquela mulher. Salvou a vida dela da morte. E Ele quer salvar a sua vida também. Amém? Não morra em seus pecados. Deixa Jesus assumir os seus pecados. E aí você terá a vida eterna, será salvo da morte. Não é a morte física que acontece com todo mundo, mas a morte eterna. Que aconteceria não somente ao apedrejamento, mas se essa mulher morresse em seus pecados, no adultério dela, ela seria condenada. Porque ela morreria com seus pecados, mas Jesus salvou a vida daquela mulher. Libertou ela dos seus pecados. E Ele quer fazer com você também. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, que a salvação de Deus em Cristo Jesus alcance a sua vida, que a graça de Deus manifeste em você, que a misericórdia de Deus alcance a sua casa, a sua família, a sua vida. Essa é a minha oração por você. Né? Confia no Senhor, entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Jesus, e você vai ver o que Jesus vai mudar na sua vida. Vai te dar liberdade, vai te libertar de todas essas coisas que nos oprimem, que é o pecado, as trevas, o diabo, né? Jesus, Ele vai nos libertar de tudo isso. Amém? Que Deus abençoe, no nome santo de Jesus.